Boa noite, amadas do Senhor, que Deus abençoe a todas. Irmã Aparecida abrirá a nossa reunião com louvor ao nosso Deus. Então vamos Boa ouvir o noite, Deus. graça e paz a todos. Vamos louvar ao Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Aparecida. Estava saudade da irmã Aparecida, louvar o Senhor, né, meninas? Irmã Elmira, amada, com você a palavra agora. Irmã Elmira? Oi, linda. Boa noite. Boa Boa noite. noite, queridas do Senhor. Que Deus abençoe cada uma. Seja bem-vinda, irmã Aparecida. Que bênção te ver de novo. Amém. Obrigada. Irmãs, vamos colocar esses pedidos diante do Senhor, para que Ele, na misericórdia dele, nos atenda, né? A irmã Simone pede por ela e por seu casamento. A irmã Francilene pede por sua sobrinha Kevlin, de 17 anos, com problemas sérios de saúde. A irmã Linéia pede por sua saúde e por uma pessoa que está com depressão. A irmã Eliesi pede por sua saúde. E a irmã Anete pede por Guilherme, que foi preso injustamente. É um pedido da sua mãe por essa libertação do filho dela. A irmã Alessandra pede pela saúde da irmã Rosângela, que está internada com dengue. Eu gostaria de saber se alguém tem notícia dela. Irmã Rosângela? Vamos... A irmã Patrícia pede pela sua saúde, que está com depressão. A irmã Jéssica pede pelos seus filhos, Deda e Claudeni, para deixar a bebida. A irmã Rosângela pede pelo seu filho Johnny e Mora Tâmara, e também para que ela consiga um emprego. A irmã Neuza pede pela sua bisneta, que continua hospitalizada. A bisneta é aquela criança que na gestação já tinha constatado problema sério, que
que assim que houvesse o parto, tinha que submeter a cirurgia, né, irmã? Vamos orar por ela. A irmã Dulce também pede que oremos por ela. Não vamos esquecer das suas filhas também. Irmã Eliane continua pedindo para o seu filho Daniel, né? Que continua aquelas crises de depressão, de agitação, né? Irmã Nelci pede por uma amiga, a Marli, e seus familiares, porque perderam uma irmã no acidente de carro. E a irmã Nete tinha pedido para a irmã Aparecida, que estava precisando muito. Então vamos continuar orando para a irmã Aparecida, né? A não ser que ela diga aí como que está. A irmã Maria Hilda pede Amém. por uma... A irmã Maria Hilda pede pela jovem Ana Beatriz, que está na UTI com infecção generalizada. A irmã Ivanilze pede pela saúde de uma irmã. Ela não identificou, só pediu assim. A irmã Grazi pede pela Franciele, que está grávida, e pede que oremos por ela. Aqui são os pedidos que eu captei aqui no nosso grupo. Irmã Elmira, Oi, minha linda. deixa eu ver se a Su quer Irmã contar a Rosângela. bênção lá que ela tinha pedido uma oração por uma menina, Su, você quer contar? Suelene, Su? Claro, é porque o microfone estava fechado. Conta aí a bênção, a resposta da oração. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo milagre que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, da minha filha, né, na recuperação da saúde dela, dos meus sobrinhos que hoje vão estar testemunhando na Rede Novo Tempo, no canal 51, às 23h30. Se alguém puder assistir, eles vão testemunhar ali do que Deus fez no milagre da vida deles, são meus sobrinhos. Mas eu quero em especial, para honrar o nome do nosso Deus, eu quero contar uma bênção, e eu quero agradecer aos irmãos, a todos que estiveram orando. Eu havia pedido para que orassem, né, pela filha da minha colega, que ela tinha visões de um espírito de mulher na casa dela. Era uma mulher muito cansada, com olheiras, né, que ela chegava, ela atravessava a porta, e ela andava na casa toda, e a menina não tinha medo. E então eu pedi às irmãs para que orassem, e eu também fui para a oração, e hoje eu resolvi perguntar para ela, né, como é que estava a filha? Tinha tido mais algum problema, alguma visão? Nunca mais, ela disse. E eu disse para ela, honra e glória do nosso Deus, Deus ouviu as orações. E então eu falei para ela de um propósito que eu comecei ontem, falei, olha, ontem eu comecei na minha casa, um encontro sozinha, só eu e Deus, né? Eu disse a ela, eu tenho muitas coisas para resolver e só Deus pode fazer. Então eu vou para a oração, uma determinada hora na minha casa, eu canto louvores a Deus, eu estudo a palavra e eu leio os Salmos 120 e 121, que são os meus favoritos. E ela falou para mim, Su, eu não tenho uma Bíblia no meu celular. Falei, vamos instalar agora. Instalamos ali a YouVersion, né? E então ela abriu ali o Salmo 120, ela leu e ela ficou maravilhada. E o meu coração ficou derretido de tanta gratidão a Deus, de ver como Deus é bondoso. Ela foi lá no status dela e publicou o Salmo 120, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E o meu coração ficou tão feliz, eu dei tanta glória a Deus aqui no meu coração, sabe? Falando, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor trabalha na vida das pessoas quando nós realmente vamos, né? Quando nós vamos a Deus e clamamos por essas pessoas. Deus abençoou a filha porque ela não teve mais as visões e Deus abençoou toda a vida dela, né? Toda a família, os pais. E eu honro e agradeço a Deus por essa bênção. E queria compartilhar isso com os irmãos, porque foram as Amém. irmãs também que oraram, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, amados? Mãe Elmira, seu microfone está fechado, amada. Desculpa. A irmã Rosângela continua pedindo pelo irmão Arnoux, né? E pela família dela também, pela filha dela, Dayana, que está entrando para uma cirurgia. Então, vamos orar
pela Daiane, tá, irmãs? E pelo irmão Arnold. Quem pode orar aí para nós, por favor, querida? Eu posso orar, irmã? Pode, querida, por favor. Vamos nos ajoelhar, amadas, e erguer a nossa prece ao Senhor. Santo Deus, Pai querido, Pai de amor, de misericórdia, Senhor, obrigada, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que nos ouve. Obrigada por essa bênção maravilhosa, ó Pai, que a irmã sua acabou de contar. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. O Senhor tem estado presente na vida e no lar de cada uma de nós. Louvado seja o teu santo nome e o nome de teu filho amado Jesus. Pai querido, aqui nessa noite foram feitos tantos pedidos, pedidos pelo casamento, pedidos de cura física, pedidos, ó Pai, de pessoas que vão fazer cirurgia. Tantos pedidos, ó Pai, tantas pessoas. Nós colocamos todas na tua mão. Nós colocamos todos no teu altar, ó Pai, na certeza de que o Senhor não está só ouvindo, mas que o Senhor está atendendo a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, que o Senhor está com cada uma dessas pessoas. Ó Pai querido, responde a cada uma delas. Responde, Senhor, essa família que está tão aflita, meu Pai querido, com esse filho que está preso, que foi preso injustamente, o Guilherme, o Daniel. Pai querido, nós colocamos tudo, ó Pai, cada necessidade nas tuas mãos. Nos colocamos também, ó Pai. Pai, nós necessitamos de Ti. Cura cada uma de nós, ó Pai. Nós também precisamos de cura, precisamos de libertação. Nós queremos um coração novo. Nós queremos um coração de carne. Nós queremos pureza. Nós queremos a mente de Cristo. E nessa noite prostrada diante de Ti, viemos rasgar o nosso coração na Tua presença, com o mesmo desejo, com o mesmo intuito. Transforma-nos, ó Pai de amor, ó Pai querido. Em nome de Jesus nós te suplicamos, ó Pai, nós te pedimos. E nosso coração já se alegra, ó Pai, na certeza, ó Pai, de que o Senhor está trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas e também na nossa. Obrigada, meu Deus, porque cada dia nós sentimos mais a Tua presença. Nós temos mais alegria, mais satisfação de estar diante de Ti. Pai querido, abençoa, Senhor, a mensageira dessa noite. Que ela possa vir falar, ó Pai, aos nossos corações. Que o Senhor possa falar para nós através dela. Ser com ela nesse momento, ó Pai, que vai repartir o pão. E desde já, ó Pai, já te peço uma noite tranquila, uma noite abençoada, guardada por Ti. Ah, Pai querido, mais uma coisa que nós queremos te pedir. Ser com as pessoas, ó Pai, que não têm um lugar para ficar. Tá tão frio, ó Pai. Ser com cada um, que o Senhor possa, ó Pai querido, aquecer a cada um. Ser também com as plantações, ó Pai, que estão sofrendo tanto com esse tempo aqui, Pai. Aqui está muito frio. Que o Senhor possa, Senhor, guardar, proteger, fazer conforme a Tua santa vontade. Nós te pedimos tudo isso, Pai querido, não porque somos merecedoras, mas é pelos méritos de Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Obrigada, querida. Oi, irmã, Glória a Deus. aonde é esse frio aí? Porque aqui tá um calor enorme, tá quente, viu? Aqui está muito frio. Então, amados, Goiânia. vamos passar a palavra para a irmã Lurdinha agora nesse momento. Irmã Lurdinha, amada, é com você a palavra. Olá, amadas, graça e paz. Ouvi não o louvor todo da irmã Aparecida, mas só a metade me fez pensar que poderíamos encerrar essa reunião e ir para casa.
ou ir para nossas camas, né? Porque em casa nós já estamos. Muito lindo e, se possível, ela fez isso uma vez e eu vou pedir novamente que ela me envie. Eu fui privilegiada, ela cantou no meu PV e enviou para mim. Eu gostaria desse louvor, irmã Aparecida, tá bom? Tá bom. Meu ouvido é um pouco aguçado. Quando eu escuto um louvor a primeira vez, eu já sei se eu vou gostar ou não. Vou mandar para você. Obrigada, amada. Deus te abençoe, viu? Amadas, a gente vai falar um tema que já foi mencionado, inclusive por mim, em uma vigília. Só que eu encontrei uns textos tão profundos dos testemunhos que eu queria compartilhar e gostaria novamente, pela inspiração do céu, falar sobre o Vale de Ossos Secos. Essa mensagem é tremenda e ela deveria ser repetida nesses últimos dias, como um estado de alerta do povo de Deus e de esperança de que o braço poderoso do Senhor pode todas as coisas. Eu queria que os irmãos abrissem aí a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. A gente não vai ler todo, mas vamos ler boa parte dos textos. Ezequiel 37. Eu vou ler. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: Ó Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, amados, entre em vós e vivereis. Versículo 8. Quando eu contemplei, eis que os tendões e carne haviam sobre eles, e pele os cobria por cima, mas não havia fôlegos neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei, como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles. E eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Versículo 11 e 12. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossa parte. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis o meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 14. Porei o meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis
que eu, o Senhor, disse isto e o cumpri, diz o Senhor. Amadas, essa visão que Deus mostrou a Ezequiel é tremenda, porque ela mostra não só o estado do mundo, mas o estado da nação de Israel e da Igreja de Deus. Da Igreja de Deus, especificamente nesses dias. Necessitando desse fôlego, dessa respiração de Deus, que é o seu Espírito. Essa é a única esperança da Igreja. O poder do Espírito de Cristo sobre nossa vida. Se não for esse poder, querido, não há esperança para o povo de Deus. É por isso que nós precisamos clamar tanto, e mais por esse poder transformador. Eu gostaria de ler alguns textos, como a gente ainda não dá para compartilhar, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Esse texto está na Review and Herald, na data de 1893, 17/1 de 1893. Ela diz o seguinte, ó: as almas daqueles a quem desejamos salvar são como uma representação que Ezequiel viu em visão. Um vale de ossos secos. Eles estão mortos em ofensas e pecados, mas Deus deseja que lidemos com eles como se estivessem vivos. A pergunta nos é apresentada: Filho do homem, podem esses ossos voltar a viver? Nossa resposta, amados, seria apenas a confissão de ignorância. Ó Senhor, tu sabes. Pela aparência, amados, eu vou parar aqui, que essa é uma segunda parte muito importante também. A pena inspirada diz, amado, de que esse vale de ossos secos representa também todas aquelas almas que nós temos clamado não há uma semana, talvez não há 3 anos, talvez há 20, há 30 anos, como eu vi o relato da irmã Simone na vigília. E são almas, querido, que no seu comportamento, em suas ofensas, estão mortos, como o vale de ossos secos. Mas aqui diz de que nós precisamos lidar com essas pessoas, querido, como se elas estivessem vivas. Porque nós não podemos desfalecer a nossa fé de que o braço poderoso do Senhor pode fazer o impossível. Como nessa visão que os ossos estavam sequíssimos. E aí ela diz, pela aparência, não há nada que nos leve a esperar por sua restauração. A restauração dessas pessoas. No entanto, a palavra da profecia deve ser falada, mesmo para aqueles que são como os ossos secos do vale. Aparentemente, amados, às vezes nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor, que nós temos lutado tanto tempo. Aparentemente, com nossos olhos humanos, há dias que você olha e diz, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais clamor. Porque aparentemente, querido, nós vemos apenas ossos sequíssimos. Não há vestígio de mudança. E há dias, amados, que até nós, que rogamos, precisamos ser revestidos de ânimo. Porque há dias que nós desfaleçamos e olhamos
e dizemos: meu Deus, será se esse poder não vem? Será se não vai descer, Senhor? Mas a palavra diz de que, mesmo sem essa aparência, a profecia deve ser repetida dia após dia para essas pessoas. Dia após dia, nós precisamos repetir a mensagem, na esperança de que esse Espírito desça e o fôlego seja soprado sobre essas pessoas. E aí ela diz mais, que nada, querido, nada deve nos persuadir a desistir, nem sombra de dúvida deve nos fazer desistir de insistir por essas pessoas. É tremendo, querido, isso. Quando eu li isso, eu me vi nessa história. Eu vi o clamor, muitas vezes, de cada uma que eu vejo nesses cultos. E ela diz mais, aqueles que julgamos sem esperança, como se estivessem em seus túmulos, não devemos desistir dele. Embora eles possam parecer que estão relutantes em ouvir e receber a luz da verdade, sem questionar ou vacilar, devemos fazer a nossa parte. E eu me lembrei, queridos, aqui diz, devemos repetir a mensagem: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Eu me lembrei de uma palavra que Deus passou através da irmã Marianete, que ela falava sobre o profeta que não repreendia os seus filhos, e que muitas vezes nós nos calávamos para evitar guerra dentro dos nossos lares. Mas pela pregação da verdade, querido, e pelo despertamento dessas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, não nos calemos. E se for preciso levantar guerra, então fale. Mas não se cale, porque essa é a ordem do Senhor. Essa é a ordem, profetiza, fala a mensagem, repete dia após dia. E o fôlego do Senhor há de descer e dar vida a essas pessoas. E aí ela continua dizendo, queridos, que não é o agente humano, não somos nós que vamos fazer essa obra, mas é o sopro do Senhor que vai fazer uma obra e vai fazer essas vidas que estão mortas voltar a ter atividade. E aí ela diz, isso aqui é tremendo, querido. No julgamento, quando todos os segredos forem revelados, será conhecido que a voz de Deus falou por meio do agente humano. Esse agente humano, querido, é você, sou eu, que temos clamado e clamado e falado e repetido mensagem após mensagem, advertência após advertência. E aí diz, e aí por causa desse clamor, despertou a consciência entorpecida, agitou as faculdades sem vida e levou os pecadores ao arrependimento, contrição e abandono dos pecados. Então, queridos, há dias que até nós necessitamos de mensagens como essas, porque nós mesmos precisamos olhar para aquilo que já está nos túmulos e olhar para eles como se estivessem vivos, que o sopro do Senhor pode voltar a fazer eles terem vigor novamente. Não deixe que Satanás, por nenhuma causa, lhe desvie dessa obra. Não deixe. Porque essa é uma obra divina. Que diz de que os ossos
A mensagem, ela é dirigida, querido, não só ao mundo, mas também à casa de Israel, como eu tinha falado, e à igreja. E ela diz o seguinte: mas esse símile dos ossos secos não se aplica apenas ao mundo, mas também àqueles que foram abençoados com grande luz, aqueles que se afastaram, que receberam o dom da verdade, que um dia foram aquecidos pelo Espírito de Deus com amor, mas que se distanciaram. Pois eles também são como os esqueletos do vale. Eles têm a forma de homens, a estrutura de corpo, mas eles não têm vida espiritual. E aí diz que a parábola não deixa com que esses ossos sejam apenas encaixados, querido, na sua forma perfeita, na sua simetria perfeita. Não basta apenas estar encaixado. Aqui diz que o sopro da vida deve vivificar os corpos, para que possam ficar de pé e entrar em atividade. Esses ossos representam a igreja de Deus. E aí diz que a esperança da igreja de Deus é o Espírito de Cristo. A vida de Cristo. Não basta, querido, sermos apenas exteriores. Ontem a gente estava falando com os irmãos aqui do grupo local sobre isso. Uma nação condenada, justamente porque tinha apenas folhagens. Era perfeita na aparência, na folhagem. Era perfeita no vestir, no comer, mas interiormente estava seca, destituída de humildade, destituída de mansidão, destituída de amor uns para com os outros. É esse fôlego, querido, que Deus quer dar para a igreja. Porque esse vale de ossos secos, como era a nação de Israel, a Bíblia diz que essa mensagem é para a igreja de Deus nesses últimos dias. Nós necessitamos desse Espírito, a nos dar esse fôlego, querido, de maneira que nossas obras não sejam apenas externas, a nossa aparência não seja apenas meramente externa, querido. Porque quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ele vai perguntar: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava preso, fosse me visitar. Quando estava doente, fosseis me visitar. E aqueles que praticaram essas obras diziam: mas quando foi, Senhor, que nós fizemos isso? Nem eles se deram conta de que fizeram isso, porque era natural da vida deles, amados. Os que têm o sopro da vida de Jesus neles, é natural, querido, não é forçado. Não é para ganhar pontos. E só esse Espírito que Deus promete a nós, aos que estão mortos em delitos, é que pode nos dar essa vida. E aqui, queridos, eu tenho um último slide. O Espírito de Deus, com seu poder vivificador, deve estar em todo instrumento humano, para que todo tendão espiritual e músculo esteja em exercício. Sem o Espírito, sem o sopro de Deus, há torpor de consciência, perda de vida espiritual. E eu acho esse texto tremendo. Muitos que estão sem vida espiritual têm seus nomes nos registros da igreja, mas não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar unidos à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Eles podem ser diligentes, querido, em um desempenho de um certo conjunto de deveres. Podemos estar envolvidos, engajados na obra, porém, ainda assim, ser considerados homens mortos. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Isso é sério, querido. Isso é sério.
Nós precisamos analisar a nossa vida, a nossa intenção, querido. Nós precisamos profundamente, a cada ação nossa, analisar, Senhor, por que eu estou fazendo isso? Por que, Senhor? O que está me movendo? É a misericórdia? É o amor? Ou é simplesmente porque eu quero parecer bem diante dos irmãos? Parecer uma pessoa misericordiosa? Nós precisamos vigiar constantemente nossas intenções íntimas, querida. Porque a irmã Lucilei não está me vendo, a irmã Aparecida não está vendo elas, a irmã Emilda não está vendo, mas Deus está vendo. E Ele vai nos julgar conforme as nossas intenções. Para terminar, aqui diz, tenha um pouquinho de paciência que a gente já termina. A menos que haja uma conversão genuína da alma a Deus, a menos que o sopro vital de Deus vivifique a alma para a vida espiritual, a menos que os professos da verdade sejam atuados por princípios nascidos do céu, eles não nasceram da semente incorruptível. E aí, a gente termina com a justiça de Cristo, que é tudo para nós. A menos que confiem na justiça de Cristo como a única segurança, a menos que copiem o seu caráter, trabalhem em seu espírito, estaremos nus. Não tem o manto da justiça. E os mortos, por muitas vezes, vão passar como se estivessem vivos. Amados, a gente pode tirar muitas lições daqui, mas o tempo é tão curto. A gente poderia fazer uma semana de oração em cima desse texto. Porém, eu gostaria que nós guardássemos algumas lições. A primeira: sejamos sentinelas, como diz a irmã Arianete, porque nós somos os agentes humanos que Deus pode usar para profetizar vida a esses ossos sequíssimos que estão ao nosso redor. Por mais que nossos filhos não tenham aparência nenhuma de que a mensagem está fazendo efeito, por mais que nossos maridos, por mais que esposas, amigos, parentes, irmãos nossos que não aceitaram a mensagem, por mais, querido, que nós só vemos um vale de ossos sequíssimos, olhem para eles como se eles estivessem vivos. É uma ordem de Deus. E Deus pergunta: eu posso, filho do homem, fazer esses ossos ter vida? E nós só podemos responder: Senhor, tu sabes. Porque essa obra não compete à nossa mão. É o teu Espírito que vai fazer isso. Então Deus continua dizendo, então continua profetizando, continua falando. E há de que essa voz penetrará e o Espírito de Deus fará a obra. Não desfaleça. Eu não posso desfalecer nas minhas orações, no meu rogo, na minha advertência, no meu falar, no meu aconselhar. Outra lição para nós, queridos, é que investiguemos a nós mesmos, para ver se nós mesmos não estamos mortos como esses ossos sequíssimos. Não nos contentemos com folhagem, com aparência. Sejamos mais profundos interiormente, queridos. Não sejamos rasos, não nos contentemos com a vida rasa. Busquemos e busquemos, e por certo os frutos de Deus descerá sobre a nossa vida. E os frutos é esse poder do Espírito que nós tanto almejamos. Então, amadas, a justiça de Cristo é tudo para nós.
o braço poderoso do Senhor, esse sopro é tudo para nós. Deus nos abençoe. Que o Senhor nos faça permanecer de pé, porque o Senhor não nos chamou para regressar, para sermos covardes e voltarmos atrás. Porque o Senhor não faz uma obra pela metade, a menos que nós queiramos. A boa obra que Ele começou, querido, Ele vai completar. Em nome de Jesus Cristo. Esse é meu rogo, essa noite, e a mensagem que Deus mandou para nós. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, irmã Ludinha, Deus abençoe. Que mensagem maravilhosa. Glória a Deus, você avivou meu coração. Amada, ore para nós. Ora, essa mensagem também avivou o meu. Eu confesso que tinha outra mensagem preparada, amados. Mas Deus diz, você tem que falar isso. Tem que Amém. falar isso, porque avivou teu coração, vai avivar o coração dessas amadas que clamam. Amém, amém. Glória a Deus. E reaviva mesmo. Glória Vamos a Deus. orar? Vamos. Nosso amorável Deus e querido Pai que está no céu. Louvado, meu Deus, engrandecido, exaltado, amado, seja o teu nome, Pai. Seja o nome do teu Filho, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Pai, aqui de joelhos, nossa simples oração, mas sincera, se resume unicamente em uma frase. Nós dependemos do Senhor. Que se faça a tua vontade na nossa vida. Esse é o nosso rogo. No nome excelso e poderoso do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Palavra maravilhosa, irmã Lourdinha. Deus abençoe. Está sua, tá? Boa noite, irmãs. Boa noite, amadas. Até amanhã, com a graça do Senhor. Beijo para todas. Boa noite. Deus abençoe, amada. Boa noite a todos. Boa noite. Um cheiro, boa noite.